O Cursor acabou de lançar oficialmente o Cursor 2.0. Se você estava no modo beta lá no seu Cursor, você já tinha acesso a esse Cursor com alguns dias de antecedência, mas agora eles lançaram tudo de uma vez, com várias features e várias features novas, tá? Inclusive, eles também lançaram aqui o Composer, que é um modelo para a gente estar fazendo o nosso vibe coding aqui dentro do cursor e assim, muitas outras funções também. Você consegue ter vários prompts simultâneos rodando em vários modelos. Agora também tem um browser built-in dentro do cursor, tá? Então ele não só interage com o browser, mas agora tem um browser dentro dele, tá vendo aqui? Funciona muito similar ao que a gente já tem no Try e no Windsurf, tá? Finalmente lançaram isso. Mas eles também lançaram um modo de voz, olha, você tá conseguindo fazer vibe coding por voz agora dentro do cursor. E eu acho também que eles fizeram algumas alterações. Eu abri rapidamente o meu cursor, ainda não mexi, vou estar vendo aqui com vocês, que pendem mais para esse lado de vibe coding, tá certo? E antes de a gente estar mostrando aqui, eu vou pedir para você deixar o like aí, se inscrever, que isso já ajuda muito o canal. E se você quer se aprofundar mais em vibe coding, mais em desenvolvimento com inteligência artificial, eu recomendo que você entre no primeiro grupo da descrição, que é um grupo gratuito do WhatsApp, onde a gente vai estar trocando ideia, fazendo network, beleza? E aqui eu já abri meu cursor, já estou na minha assinatura aqui, tá? E eu já abri o meu server de desenvolvimento, porque eu quero mostrar para vocês como realmente eu faria uma task aqui que eu quero fazer no AI EasyChat com esse novo módulo do cursor, e eu quero testar o novo modelo deles também, tá? Então, o que eu quero fazer é, quando eu clicar aqui em desbloquear prêmio, abra um modal. Eu não gosto que redireciona para cá. Na verdade, eu quero mudar toda essa parte de configurações aqui. E eu quero que, ao clicar aqui, venha para um modal, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, aqui dentro do cursor, uma nova mudança que eles fizeram é um modo de agentes, tá? Então, se você apertar aqui Ctrl E, você vem para esse modo aqui, que eu acho que isso aqui é muito inspirado em ferramentas como o Lovable, tá? Que elas têm o foco total na conversação e não na parte de edição aqui, né? Que é algo mais tradicional, e também até no Try Solo. Mas, em geral, pelo menos no Try Solo, eu acho que o modo IDE ainda é melhor. Vamos ver como é que vai se comportar aqui no cursor. E aqui, já de cara, a gente já consegue ver, ó, que a gente tem aqui o modelo e a gente consegue colocar a quantidade de ciclos do agente. Eu estou um pouco desatualizado do cursor, tá? Eu não sei se isso lançou agora ou antes, mas aqui você consegue pedir para, por exemplo, o GPT-5 ele rodar 2 vezes, ele fazer 2 ciclos antes dele dar a resposta, tá? Então, geralmente isso é utilizado para você ter respostas mais assertivas. Só que assim, a minha única preocupação, até com o modo de multimodelos aqui do cursor, por exemplo, esse primeiro modelo aqui é o Composer 1, né? Que era o antigo modo de agente deles, que era o Composer, e agora virou o nome do modelo deles. Então, vou estar selecionando aqui o Composer, o GPT-5 Codex, e eu também vou estar selecionando o Sonnet 4.5. Ah, tá aqui. O Sonnet 4.5, tá? E no caso do Composer, eu já vou deixar ele aqui em 2x, tá? É bem interessante que você consegue escolher quantas vezes o ciclo de cada agente vai rodar. Então, o Sonnet 4.5 pode estar rodando 4 vezes, o Composer é uma. Na verdade, eu vou deixar o Sonnet 4.5 e o Composer ambas uma vez, tá? 2 vezes, no caso. E o Codex eu vou deixar uma vez, que é um modelo mais lento. Então, aqui eu estaria gastando 5 vezes mais requisições, né? Então, o cursor, que já é uma ferramenta relativamente cara, eu acho que aqui vai acabar tudo de uma vez, tá? Então, aqui eu vou preparar o meu prompt para estar fazendo esse modal, tá? E eu vou estar também passando um exemplo de código, que é como eu quero que ele crie esse modal. E pronto, eu terminei aqui o meu prompt. Eu acho que por hora eu vou fazer assim mesmo, algo mais simples. Quando o usuário que não é prêmio clicar no botão de desbloquear prêmio, que é esse botão aqui, tá? Eu quero que abra um modal, não haja um redirecionamento, quero mostrar um plano mensal para um plano anual. Que o link será, aí eu mandei o link correto aqui, com toggle, assim como na referência, a referência do modal de design está abaixo, mas cria uma versão mobile, né? Inclusive, se você quiser um plano anual, você pode se inscrever aqui na comunidade AI Easy, tá? Que por 397 você vai ter acesso vitalício aos cursos de vibe coding, de vibe marketing, negócios, as aulas ao vivo, as oportunidades quando aparecem dos Estados Unidos que eu trago para os alunos, tá? Uma comunidade no grupo do WhatsApp. Então, assim, é muitos bônus por 397, só a assinatura anual do AI EasyChat, né, que tá aqui incluído, é R$ 720, e por 397 você recebe um ano do AI EasyChat, mais também tudo isso aqui que eu tô falando para você, tá? Então, o que eu quero é que ele redirecione para esse link da comunidade, tá? No plano anual. E aqui eu já mandei a minha referência de design, tá? Isso aqui eu peguei de um concorrente, tá? Sendo absolutamente sincero, porque eu gosto do design dele, ele não é uma ferramenta muito conhecida, então eu só copiei isso aqui do DevTool e vamos ver como é que ele se sai, tá? E a gente também tem a opção aqui, pessoal, de apertar o modo Shift Tab, tá? Então, aqui no modo agente, tava aparecendo aqui, ó,
aperte Shift Tab para planejar. Então é o que eu vou fazer, tá? Eu não uso o cursor há muito tempo. Tá vendo aqui no canto esquerdo, 96 dias foi o mais recente que eu usei desde que eles mudaram a precificação, tá? Então vamos planejar primeiro para depois a gente tá fazendo a implementação com esses três modelos no caso. E aqui já começou a mandar, eu acho que eu vou gastar o meu plano de $20 todinho só nesse prompt daqui, tá? Então aqui o planejamento já começou no Codex, o GPT 4.5 também já tá botando pra torar aqui. Já criaram um arquivo, geralmente arquivo é coisa do Sonnet, mas não foi o Sonnet, tá? Então, assim, eu tô gostando bastante da interface. Opa, task cancelada no Sonnet 4.5 e no Composer 4.1, tá? Na verdade, o Composer cancelou as duas tasks e o Sonnet 4.5 completou. O Codex também completou, mas para fazer uma pergunta. Então, bem interessante aqui. A única que conseguiu já completar a task efetivamente foi o Sonnet 4.5. Mas também, ó, tá vendo? Essa primeira interação também foi com pergunta. Isso aqui também foi com pergunta. O único que efetivamente criou um plano foi o Composer, mas ele parou. Mas ele deu a opção aqui, ó, de construir plano, tá? Mas aqui tá parecendo que a teste foi cancelada, tá? Então aqui pro Codex eu vou estar respondendo aqui os preços são os mesmos atuais, mandei aqui e ao clicar em anual, né, que é o toggle, fazer a mesma coisa do que a referência de design, uma lista de benefícios e depois tem um botão que leva pro link. Aqui eu vou estar mandando a mesma coisa para esses daqui que não conseguiram terminar, tá? E aqui no Composer eu vou clicar aqui em construir, tá? Construir, eu acho que é isso daqui que estava precisando. Ah, o Sonnet Task Complete. Mas novamente, mais pergunta. Então o que eu tô mandando aqui é não se preocupe com links agora, que era apenas o modal, né? O mensal pode ver o que você faz mais sentido de acordo com outros arquivos e tome decisões do que não especifiquei. O anual é isso aqui e eu mandei, tá? Pro Sonnet aqui eu vou estar mandando. Esse aqui, eu tô mandando a mesma coisa, não vou estar nem lendo, tá? Esse aqui é modo Vibecone louco total. Tá, e aqui ele já criou o plano, o Codex, e eu vou dizer para ele construir aqui. E o Composer, ele já efetivamente começou a estar construindo aqui, tá? A gente vai ver se vai prestar, se vai funcionar, mas ele já começou a criar efetivamente o code. Então o que ele fez aqui? Ele criou um componente para o toggle, que era desnecessário. Ele criou o componente do modal, do pricing, e ele está utilizando o upgrade notice para utilizar o modal, beleza? E aqui ele segue editando a UI, e aqui está dizendo que a implementação foi concluída, né? Eu quero ver como é que funciona aqui para a gente ver essa conclusão efetivamente. Dentro do novo, o ideal seria dentro do novo navegador deles aqui, né? E o Composer 1, a interação número 2, também já terminou. O Sonnet 4.5 fez o plano, vou mandar aqui o plano. O Codex ainda está travado ali no planejamento. Tanto o Composer 1 e 2, né? Eles criaram apenas 3 arquivos. Eles criaram o toggle, o modal, e eles atualizaram o uso do modal, tá? Então eles fizeram de forma parecida, provavelmente o que vai mudar aqui é o design. E aqui eu tô pedindo aqui para os dois abrirem o navegador, né? Eu não sei como é que funciona aqui o navegador deles, mas geralmente ele tá tentando abrir aqui o modo de desenvolvimento, mas que já está aberto. Mas é uma worktree, né? Eu vou deixar ele aqui rodar. Aqui eu preciso logar primeiro. Efetivamente aqui não rodou para mim, tá? Não tá aparecendo. O primeiro Sonnet ele tá terminando agora. Vamos ver quantos arquivos ele criou, né? Mas o tamanho tá muito parecido com o do Composer 1. E o Sonnet 2 tá parecido com o do Composer 1. Mas também foram três arquivos, tá vendo? E os 3 arquivos aqui aparentemente fazem a mesma coisa, tá? Tanto aqui quanto no Sonnet. Aqui é o modal. Não, aqui nesse daqui foi diferente, tá? Nesse daqui ele não criou o grupo do toggle. Não sei se ele utilizou o componente do ChatCN, que poderia ser, né? Mas esse, por enquanto, o Sonnet 4.5 foi o único que fez diferente. Essa é a segunda tentativa aqui do Sonnet. Ah, eu cliquei aqui, ó. No mesmo lugar onde vai abrir aqui pro Google Chrome, você tem a opção agora do Browser Tab, tá? Vou dizer aqui teste, Browser Tab, rode npm. Vou botar assim, e rode testes. Que eu acho que nesse projeto aqui eu não tenho, eu não lembro se eu tenho, mas vamos ver, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui já tá dando. Vou logar aqui. Tá, aqui. Ainda assim, é exatamente o que eu estava vendo, tá? Ao clicar em desbloquear prêmio, não abriu o... Vou interromper aqui os testes unitários para fazer isso. Ah, bem legal aqui. Então ele já conseguiu perceber que tá rolando esse problema. E como eu já ouvi falar bastante que esse modo aqui ele é muito bom, tá? Do Google Chrome com o MCP, do browser Use, que ele já percebeu aqui que redirecionou, não abriu o modal e ele começou a alterar aqui. Então o que ele está dizendo aqui é para eu recarregar essa página, tá? Abrir o console F12 e clicar aqui em desbloquear prêmio. E aqui eu vou vir em console e aqui eu vou copiar tudinho. Engraçado, eu não sabia que aqui dentro não dava para copiar o console. Então aqui para mim não tá dando a opção de copiar o console, tá? Mas eu copiei aqui do jeito que deu e tô mandando. E eu vou ver aqui como o Codex ele fez, tá? Ele só aditou 2 arquivos, ele criou o modal e alterou aqui
o redirecionamento. Então vamos abrir aqui o browser tab e vamos tentar, né? Também não tá funcionando. E eu acho que eu entendi mais ou menos como é que funciona agora, tá? Se eu quiser ver essa aplicação aqui, eu tenho que clicar aqui em aplicar tudo. Aí vai abrir aqui o browser. Aí no caso, essa daqui, deixa eu dar um F5. Ó, essa aqui deu um erro. Tá, então deixa eu ver aqui nessa segunda aqui, reaplicar. Aí aqui, depois de reaplicar, pronto, aplicou. Aí agora eu venho pra cá, ali também deu erro. Aqui no browser do Composer, né, na verdade, aplica tudo. Ó, tá dizendo que falhou aqui, tá vendo? E eu leio um arquivo, um dos arquivos aqui que ele criou que deu pau. E aqui no canto superior direito não tem nenhum arquivo que foi deletado, tá? Então esse aqui não foi. E esse aqui também não foi, tá? Esse aqui eu tenho certeza que não foi. O único que eu consegui clicar aqui em aplicar. Então, quando eu cliquei aqui em reaplicar do Codex, ele sobrescreveu, por exemplo, aqui o do Sonnet 4.5, que tinha sido o último. Então, quando eu abro aqui o browser tab com ele, funciona. Tá vendo? Então, quando eu clico aqui em desbloquear prêmio, tá vendo que já tá funcionando no modal. E tá funcionando exatamente como eu pedi. Então, modelos avançados, GPT 4.1 muito avançado, mensagens priorizadas. Então, aqui, esse daqui do Codex 4. Do Codex 5, né? Do GPT-5 Codex funcionou. Então, tanto que já tá funcionando aqui no meu localhost, tá? Então, primeiro eu tenho que clicar em aplicar, eu tenho que ver se funcionou ou não. E aí, a gente parte para resolução, tá? No caso, aqui eu ainda vou estar tentando fazer o Sonnet e o Composer funcionar em um dos dois, tá? No caso, esse Sonnet daqui foi o que ele não fez 3 arquivos, eu acho. Na verdade, foi esse aqui que ele não criou o toggle. Então, eu posso clicar aqui em All Changes, eu acredito que aqui em reaplicar. Aí eu venho aqui no Browser tab, eu vejo que deu um erro, eu só vou copiar esse erro daqui e vou mandar aqui. Deu pau. Então mandei aqui. E aqui do Composer, eu acabei mexendo nos dois, né? Eu vou ficar com esse segundo aqui, que eu mexi menos coisa. Então eu vou clicar aqui em reaplicar, tá? E eu vou estar abrindo o browser novamente. Então eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu fiz no Sonnet. Eu vou estar copiando e colando aqui o erro. E o Composer, ele até finalizou antes aqui do que o Sonnet 4.5. Ele adicionou 72 linhas, mas não mostra nem no que é aqui, né? Interessante, tá dizendo que é 72 e não diz exatamente no que é. Mas no caso aqui, eu vou estar clicando em reaplicar e vou estar abrindo aqui o browser tab de novo. E aqui ainda não está funcionando, mas ele estava dizendo que era um erro de cache, tá? Só que apesar de ser um erro de cache, só estava acontecendo na build dele e do Sonnet. Então aqui vou reaplicar e browser tab e aqui continua o problema, tá? É o mesmo problema, inclusive. Infelizmente, realmente o Sonnet 4.5 aqui e nem o Composer eles conseguiram superar essa questão aí. Eles dizem que é um problema de cache, mas funciona no GPT-5 Coder. E no final das contas aqui o Sonnet 4.5 ele conseguiu resolver. Ele criou aqui, o design ficou assim, tá? Deixa eu até aumentar aqui a janela de chats. E ficou interessante, tá? Não ficou ruim não. Ele não criou um scroll aqui, ficou legal. Isso aqui é no anual, né? E no pagamento mensal. Aqui as ferramentas, quando eu clico em assinar, aqui você é direcionado para cá, mas beleza, isso aqui eu não pedi para ele também. Se eu clicar aqui em acessar a comunidade, eu já sou redirecionado para o lugar correto, tá? Então aqui o Sonnet 4.5 ele conseguiu fazer, tá? Eu acho que realmente foi um problema de caixa. O Sonnet 4.5 bateu cabeça e no final das contas resolveu. E era de caixa mesmo, ele teve que deletar uma parte e depois voltou. Mas não entendi por que tá acontecendo só no Sonnet 4.5 e no Composer, né, aqui no Composer. Então talvez seja uma questão aí que eles ainda precisem alinhar, tá? E assim, entre os dois, é difícil de dizer qual que eu gostei mais, mas porque eu acho que essa estrutura do Coder, ela é melhor para vendas, tá? Ficou melhor organizado e tal. Por exemplo, aqui o detalhamento eu achei mais bonito, tá? Mas o Sonnet 4.5 eu achei que ele fez um trabalho melhor de colocar o conteúdo certo, entende? Tanto que os dois receberam os mesmos prompts, tudo igual, e aqui ele conseguiu colocar o anual corretamente, tá vendo? Enquanto o Codex ele não conseguiu. Mas isso aqui é o de menos, né, pessoal? Isso aqui você ajusta muito fácil. Eu também gostei aqui que do Sonnet ele fez uma lista de ícones. Muita gente tem feito isso ultimamente, até a própria OpenAI no ChatGPT. Eu acho que fica bonito, tá? Eu acho que fica bonito. Aqui tem um pouco menos de detalhe, né? O mesmo ícone em tudo, mas funcionou direitinho. Aí é mais uma questão de gosto e de pequenos ajustes. Mas no geral, assim, eu achei que o cursor 2.0 ele ficou bem interessante. Analisando o código em si, o GPT-5 Codex ele fez um código muito parecido com essa segunda versão aqui, tá? Do Sonnet 4.5 e com os dois do Composer. Foi muito parecido, só que o Codex, claro, ele foi mais inteligente, né? Ele não criou um arquivo desnecessário, que era o de uso do toggle aqui. Eu não chequei, mas muito provavelmente ele usou o ChatCN, né? Que é o que a gente tem estabelecido nas nossas regras de design. E eu vi que ele, sim, utilizou as nossas guidelines de design, que a gente consegue ver aqui, tá? E todos os arquivos também usaram, tá? Todos os modelos, na verdade, também utilizaram,
mas apenas o Codex efetivamente conseguiu utilizar os chats aí, enquanto o Sonnet 4.5 e o Composer eles criaram componentes novos, tá? Eu acho que o Composer, ele tem muito futuro, tá? É óbvio que isso aqui é um teste muito rápido, é difícil dizer exatamente como ele será, mas se ele já tiver um desempenho parecido ao Sonnet 4.5 ou do GLM 4.6, e na propaganda que eles fizeram, o Composer ele tem um rendimento melhor do que os dos modelos open source top tier, né? Que no caso seria aí o GLM 4.6, tem o Kimi também, que lançou um bom modelo agora, que bate com o Sonnet 4.5. E se ele tiver nesse nível, pessoal, na minha opinião é que já tá muito bom, principalmente se isso daqui conseguir baratear o cursor, tá? Porque o cursor, na minha opinião, é uma excelente ferramenta a nível de interface. Pessoal, olha que interface linda que eles criaram aqui. Isso aqui é um show de UI e de UX, tá? Isso aqui é um show. Mas que, infelizmente, esse show, né, se tornou muito caro. Mas que talvez seja muito mais possível agora com um novo modelo, né? E esperamos que aí a gente consiga ter mais requisições. E também com encarecimento do Augment, que era uma ferramenta que estava sendo muito utilizada, né? E agora muita gente está saindo porque ficou mais cara do que o cursor. E tudo isso daqui, pessoal, saiu pela bagatela de $7, tá? Isso aqui, pessoal, é absurdamente caro, né? É o que eu digo sobre o cursor. Apesar de tudo isso ser muito legal, por exemplo, o Composer aqui, eles estão cobrando por 1 milhão de tokens 0,33, que seria menos da metade do que eles estão cobrando pelo Claude 4.5 Sonnet Thinking, tá? Que foi quase 1 milhão de tokens e foi 67 centavos, né? Que daria uns 70 centavos se fosse 73 centavos se fosse 1,72 por aí, tá? Enquanto esse daqui seria tipo 30 centavos 1 milhão. Então, se o Composer ele conseguir ter o mesmo rendimento do 4.5 e ter metade do preço, ótimo, né? Mas a realidade, ó, é que ainda assim o Composer e o 4.5 eles fizeram muito mais requisições e porque eles fizeram muito mais erros, né? Então o Codex aqui, ó, ele utilizou uma requisição, duas, três, quatro. E apesar dele ser um modelo mais caro, ele com menos de $1 ele conseguiu fazer a feature, enquanto os outros $6 foram gastos entre o Sonnet 4.5 e o Composer. E eles não conseguiram resolver, tá? Então, beleza, que aparentemente tem um problema de caixa, né? Mas deu um problema de caixa só para ele. Não deu um problema de caixa pro GPT-5 Code. Mas é isso, essa é a minha avaliação aí do novo cursor zero. Eu acho que é uma ótima atualização, tá? Foram muitas coisas novas, lançaram. Não foi só isso que eu mostrei, tem mais coisas. Só que é tanta coisa que o importante era eu trazer o essencial aqui. Eu acho que esse update, ele chega para dar novos ares pro cursor, com a possibilidade dele estar mais barato com o modelo deles agora, mas também dele aproveitar muito desse mundo de vibe code que o Lovable ele traz muito forte, porque o Lovable, apesar de ser uma ferramenta, é boa, é muito simples, mas ela é muito cara, tá? O cursor ele também é uma ferramenta cara, só que ele não é tão simples quanto o Lovable. Então eu acho que o cursor ele veio num direcionamento assim de tornar as coisas muito fáceis para todo mundo, enquanto tá lançando o seu próprio modelo na esperança de futuros melhores, né? De a gente realmente fazer vibe coding com qualidade, com facilidade, mas também com um preço acessível, que foi o que o cursor deixou de ser há algumas atualizações atrás. Por hoje é só. Um forte abraço, queridos vibe coders.